Olá, você sabe dizer o nome de um cientista brasileiro e de uma instituição de pesquisa? Um levantamento internacional feito em 14 países mostra que mais da metade da população brasileira gostaria de saber mais sobre ciência. Desde pequeno, Djair gostava de inventar coisas, principalmente brinquedos. Hoje, aplicando conhecimentos de geometria, elétrica e mecânica, ele inventa utensílios para a própria casa. Mas o que o Djair prefere mesmo é criar brinquedo para os filhos. A ciência, acho que o primário veio desse interesse em saber como as coisas funcionam, né? Um estudo feito em 14 países revelou que mais da metade dos brasileiros gostariam de saber mais sobre ciência, índice bem acima da média dos outros países. Mais da metade afirmou que se sentia mais entusiasmado com a ciência quando era criança. A pesquisa mostrou ainda que, para a maioria dos entrevistados, o Brasil não valoriza tanto o assunto quanto outras nações. O orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, que era de 10 bilhões de reais em 2010, caiu para 3 bilhões e 300 milhões no ano passado. Mas o estudo revelou que as pessoas ainda sentem dificuldade de reconhecer no dia a dia o valor do que é produzido dentro dos laboratórios e o impacto que essas inovações têm na nossa vida. Tudo nós estamos cercados de ciência. E se a gente quer construir um mundo cada vez melhor, a ciência tem um papel muito importante, a tecnologia, ela é capaz de resolver problemas sociais. Para Djair, a ciência não é algo feito só por gênios. Basta curiosidade. Curiosidade e essa vontade de experimentar. Para falar sobre o desconhecimento da população sobre ciência, recebemos o reitor da Unicamp, Marcelo Nobel, cientista que recebeu a comenda da Ordem do Mérito Científico da Presidência da República, e Natália Pasternak, pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Você pode participar aqui da nossa conversa mandando suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo nosso Twitter. Não esqueça da hashtag Panorama TV Cultura. Obrigada por estarem aqui hoje com a gente. Obrigada, Andressa. Por que as pessoas têm essa percepção quando falamos em ciência, cientistas, de que é algo muito distante do universo delas? Bom, é algo que é muitas vezes desconhecido. As pessoas não se dão conta quanto realmente a ciência está no dia a dia, no nosso cotidiano, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente vive. E tudo depende de ciência. A palavra, às vezes, tem uma conotação forte porque sabem-se que precisa muita pesquisa, muitos avanços, e as pessoas voltadas com a questão da escola, muitas vezes guardaram um medo, né, da matemática, da física, da química, que é muitas vezes... criou um trauma. Completamente desnecessário. E certamente é fundamental falar sobre ciência, conhecer mais de ciência e ouvir mais de ciência também. Natália, você também fez um estudo sobre essa questão, o conhecimento das pessoas sobre ciência, e concluiu que 50% das pessoas consideram cientistas pessoas inteligentes, mas 94% dos brasileiros não conhecem o nome de um único cientista brasileiro. Como é que foi para você encarar esse resultado? O estudo não é meu, Andressa. Esse é um estudo do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, foi feito pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Você apresentou esse estudo, Mas então. Eu sempre apresento esse estudo quando eu falo sobre a importância de divulgar a ciência, porque os números são bastante impressionantes, né? Você pensar que você tem uma parcela enorme da população que diz ter interesse por ciência, mas ao mesmo tempo não sabe falar o nome de um cientista brasileiro ou de uma instituição de pesquisa brasileira, então você começa a perceber que tem alguma coisa errada. Se as pessoas têm interesse, por que elas não sabem onde que a ciência é feita, por quem a ciência é feita? Então a gente precisa realmente resolver esse problema e conseguir apresentar a ciência brasileira para a população de uma maneira mais acessível. Aproximar e mostrar como que a ciência é feita por pessoas comuns que trabalham nos institutos de pesquisa e nas universidades e tentar destruir essa distância que se criou entre a academia e a sociedade. A academia também tem parte nessa questão, professor, desse distanciamento? Sem dúvida. Tudo isso aqui é um processo. Acho que muitas vezes as universidades, institutos de pesquisa, os pesquisadores se isolam, né? Não percebendo a importância que tem mostrar o trabalho que a gente mesmo faz para toda a sociedade de uma maneira geral. Então, a divulgação da ciência, mostrar
quais são as vantagens, o que a gente traz com a ciência, é fundamental e deveria ser parte integrada do processo de pesquisa. Mostrar, comunicar, mostrar para a população, discutir, ouvir e realmente participar desse processo de diálogo. Então, hoje, na área que estuda essa questão, mais do que participação pública da ciência, a gente tem dito que é importante o engajamento público com a ciência para que isso possa acontecer de maneira muito fluida. E será que esse desconhecimento se deve ao fato de que as pessoas também não sabem o que é ciência? Acho que com certeza tem uma linha tênue entre você saber o que é ciência, como a ciência é feita e você lembrar, como o Marcelo falou, do que você aprendeu na escola sobre ciência. A ciência nos é apresentada, geralmente, no ensino fundamental e médio, como uma coisa pronta, um conjunto de conhecimento, com muito pouca preocupação em ensinar o método que a ciência usa para fazer as descobertas. Então, você entender como a ciência funciona é muito mais importante do que você entender o que a ciência já fez. E você mostrar o método é mais importante do que você mostrar resultados, porque daí as pessoas vão entender como que o cientista fez para chegar naquele resultado. Mas a gente costuma apresentar para as nossas crianças e também na mídia a ciência como uma coisa pronta, resolvida. Olha o que a gente descobriu. E daí ninguém sabe como isso foi feito. Então qualquer um que chegue e fale, olha o que a gente descobriu, tá bom, né? Tá bom, é isso, acabou. Não tenho o que argumentar. O que é ciência, professor? Eu sei que é uma pergunta que daria para ficar aqui eternamente respondendo. Essa é a pergunta mais difícil. Não tem uma mais fácil? Então, o que é ciência é algo que até hoje tem, claro, gente que estuda, filósofos, epistemólogos, e que não tem uma resposta pronta. O que certamente a gente... Para essa pergunta, eu tenho geralmente uma resposta talvez muito simplória, mas que a ciência, em primeiro lugar, é algo feito por cientistas, né, por pesquisadores, e que busca compreender a natureza e os fenômenos da natureza da melhor forma possível. Então, o que está por trás da ciência é a realidade. É a realidade que a gente vive, é a realidade que a gente vê. E é a melhor maneira que a humanidade encontrou até hoje de descrever essa natureza ou esses fenômenos, que é o método científico, é descobrir, testar hipóteses, validar, observar, experimentar e tentar, a partir disso, fazer modelos que descrevam os fenômenos que a gente observa na natureza. Isso não é simples porque, claro, a gente tem uma expansão, umas áreas imensas, mas certamente a gente pode delimitar um pouco melhor o que não é ciência. Certamente tudo aquilo que não utiliza a metodologia científica adequada, que não faz testes, não faz validação, não usa uns critérios muito claros, que hoje estão muito bem definidos, não podem ser definidos como ciência. E aí é que está justamente esse critério de demarcação muito forte. É importante saber disso, não porque as outras coisas que não são ciência não sejam boas, simplesmente para a gente saber se o que a gente está usando, ou querendo, ou discutindo, é ciência ou não é. Chamou de uma resposta simplória, mas é que tá. Foi simples, deu para entender isso que eu acho fantástico. Vocês saírem da academia, saírem de dentro do laboratório para aproximar essa questão do dia a dia. Quer dizer, quando a gente tem esse interesse de entender o que nos cerca, não é, Natália? O mundo ao redor, em tudo tem ciência, aqui tem ciência. Então, no cotidiano das pessoas tem ciência e levar isso para elas, porque isso não é óbvio. As pessoas não percebem que cada decisão que elas tomam na vida está permeada pelo que elas sabem e pelo que elas não sabem de ciência. Então elas vão tomar decisões no cotidiano, decisões do que comprar no mercado, decisões sobre vacinar os seus filhos, decisões sobre que medicamento usar, e isso tudo vai estar baseado no que elas entendem de ciência. Então, se a gente não conseguir explicar o que é ciência e o que não é, essas pessoas podem ser facilmente enganadas. E isso pode ter consequências graves, como acontece, por exemplo, no caso da vacinação. O nosso papel como cientistas é informar. Nós temos uma obrigação moral de informar o que é ciência e o que não é. E sem
menosprezar o que não é, como o Marcelo disse. Tudo bem, tem várias áreas do conhecimento que não são ciência. Mas a nossa obrigação como cientistas é demarcar o que é e o que não é, para que as pessoas possam se informar adequadamente. Não serem enganadas, como você bem colocou. Sim. Então, eu vou trazer aqui essa questão para a nossa conversa, que vocês colocaram bem claramente, o que não é ciência. Por que acreditamos em informações sem nenhuma evidência científica? A pseudociência, objeto de estudo do psicólogo Ronaldo Pilate, autor do livro Ciência e Pseudociência. Ele mandou um vídeo para a gente sobre esse assunto. Olá pessoal, é um prazer estar aqui no programa Panorama para discutir esse assunto central que é o conhecimento público da ciência, né? O meu interesse particular é entender como é que os mecanismos psicológicos eles afetam a maneira pela qual as pessoas apreendem o que seja ciência. Sabemos que existem vieses cognitivos que produzem efeitos na forma pela qual nós entendemos a realidade que está à nossa volta. Um exemplo sobre isso é o que nós chamamos de viés de confirmação, que é a tendência humana em buscar informações na realidade que está à sua volta para confirmar as expectativas que eu tenho para explicar determinados assuntos ou questões. Quando, na verdade, a ação científica ela funciona exatamente da maneira oposta, em que a busca é de evidências que não confirmem as expectativas. É exatamente esse o princípio, talvez o princípio mais importante da ciência, que faz o sistema humano de produção de sentido da realidade mais eficiente já inventado, para suplantar esse tipo de tendência à confirmação de expectativas prévias, por exemplo. Esse assunto, essa questão, ela é muito importante no âmbito da diferenciação do que seja ciência e não ciência. E também é útil para entender como argumentos não científicos ou pseudocientíficos tendem a ser muito endossados. As pessoas dão muito crédito a eles de maneira frequente, com uma alta frequência, porque muitos desses argumentos pseudocientíficos, acabam se ajustando a essas expectativas psicológicas para a explicação do mundo que está à nossa volta. Muito interessante o que o Ronaldo traz para a gente, porque ele explica como é que funciona a nossa cabeça nesse sentido, o lado psicológico da coisa. Por que acreditamos em tantas informações que nos chegam sem nenhuma comprovação científica? Muitas vezes em alguns absurdos. Acreditamos em absurdos sem comprovação científica, não é, professor? Sem dúvida. Emagreça em 5 dias, fique rico em 1 semana, não é por aí? Em primeiro lugar, a gente tem dois assuntos que são fundamentais. A primeira é o sistema de crenças. A gente crê em coisas e as crenças são talvez uma das coisas mais fortes que a gente tem. Se a gente crê em algo que vem da nossa cultura, às vezes da nossa família, às vezes da nossa sociedade, aquilo é muito enraizado, muito forte e é muito difícil de mudar uma maneira de pensar. A segunda coisa é que a gente acredita fortemente, muito claramente, em evidências anedóticas, que seria, aconteceu com minha mãe, por que não vai acontecer comigo? O meu vizinho aconteceu, tomou tal remédio, deu certo. Então, não necessariamente o que deu certo para um, deu certo para todo. Por isso que tem um método científico para testar milhares de pessoas, com estudos duplo cego, com estudos randomizados. Então, temos essas questões. A crença, a evidência anedótica, e a terceira, que é fundamental. Na maioria das vezes, para a maioria das pessoas, a vida está boa sem saber se algo é científico ou não é. Então, que venha que vier. É mais confortável ficar assim. É mais confortável e pronto. Natália. Eu concordo, eu acho que o método científico ele não é intuitivo, ele precisa ser aprendido. O intuitivo para a gente é acreditar no que aconteceu com o vizinho, aconteceu com a mãe, então deve ser assim. E isso tem um componente evolutivo. Nós evoluímos para acreditar em padrões, para reconhecer padrões e correlações e relacionar as coisas temporalmente. Então, se isso aconteceu e em seguida outra coisa aconteceu, então essa coisa que aconteceu depois foi causada pelo que aconteceu antes. A gente faz essa correlação automática e até a gente entender que correlação não é causa, a gente precisa aprender isso. Porque nós fomos treinados evolutivamente para fazer as correlações. Então, o método científico não vai ser intuitivo, ele precisa ser aprendido. A gente precisa ensinar. Porque se a gente não ensinar, as pessoas vão continuar fazendo essas correlações, vão continuar usando as evidências anedóticas, né? Minha mãe tomou esse remédio e funcionou, então vou tomar também. E sem entender
que às vezes funcionou para sua mãe por outros motivos que não tem nada a ver com o remédio e para você não vai funcionar. E para funcionar, para um remédio funcionar, ele tem que funcionar para um número enorme de pessoas e tem que passar por rigorosos testes que estão de acordo com o método científico para ser validado. E a gente precisa ensinar isso para a população. Sim, e é algo que se aprende na escola. Não estou dizendo que não é para formar alguém, para colocar na cabeça da criança você vai ser um cientista, não é isso. Mas é importante que se saiba algumas questões aí para a vida, não é? Professor. O que é importante, acho que mais do que o método em si, claro que é importante saber, e isso se ensina, na minha opinião, temos que fazer o que é promover o pensamento crítico, é promover a maneira de pensar, que a pessoa abra a cabeça e fale, bom, isso aqui tem algum sentido? Tem alguma evidência que isso seja assim, que possa ser de outro jeito? Talvez fizeram o estudo adequado? Falaram, olha, fizemos um estudo aqui que essa coisa aqui causa câncer. Bom, quantas pessoas foram estudadas? 5, 1.000, 1 milhão? É um número razoável? Então, entender um pouquinho de estatística, de números, de metodologia e, principalmente, pensar criticamente, que acho que é o mais importante de tudo nesse caso. É a promoção de um pensamento crítico, que é o mais fundamental, na minha opinião. Nós vamos fazer uma pausinha aqui nessa conversa, a gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama, onde falamos sobre a ciência e o nosso dia a dia. Com a gente, o reitor da Unicamp, Marcelo Nobel, e Natália Pasternak, pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Nós estávamos aqui falando dessa questão do que é ciência, não é ciência. Por um lado, as pessoas não sabem dizer o nome de um cientista brasileiro, de um instituto de pesquisa, mas, por outro lado, é fato que a ciência tem uma credibilidade muito grande quando basta começar a frase com cientistas comprovam, pesquisa científica traz a novidade e tal, pronto, vira uma verdade absoluta, as pessoas acreditam de fato. Isso incomoda? Não incomoda, eu acho que é bom e é positivo. A nossa preocupação como cientistas é justamente manter essa credibilidade ativa e por isso que a gente precisa diferenciar o que é ciência e o que não é. Então, em geral, as pesquisas de percepção pública da ciência no mundo, a não ser em casos muito específicos como o Japão, a ciência tem uma altíssima credibilidade, aqui no Brasil também. E isso é um fato. O importante é que é claro que essa credibilidade não seja destruída por coisas que fingem ser ciência e que não são, mas que não necessitariam ser. Acho que todos têm a possibilidade de conviver, porque a nossa vida é rica, é diversa, é diferente. A gente tem a necessidade de ter diversas coisas, mas não necessariamente tudo é ciência. Sim, bastava não chamar de ciência, não colocar na mesma... Exato. Eu já tenho uma posição um pouquinho mais radical que o Marcelo. Eu acho que sim, né, tudo pode conviver, todas as áreas do conhecimento são igualmente importantes, mas as pseudociências, quando elas se vestem de ciência para enganar a população, elas movimentam mercados, elas movimentam políticas públicas, então eu não as vejo como tão inócuas. Eu acho que essa diferenciação do que é ciência e o que não é precisa existir para, inclusive, proteger a população e proteger o consumidor para que ele não seja enganado nem no seu bolso nem na sua saúde. Tem algum exemplo para trazer para a gente nesse sentido de algo que não foi comprovado cientificamente, mas passou a ser tratado como ciência? Tem vários, né? Mas eu gosto muito de exemplo aqui, justamente na cidade de São Paulo. Se não me engano, em 2003, passou uma lei que é proibido o uso de celulares em postos de gasolina. E essa lei, se você vai olhar na internet hoje, faz uma busca, ela está ainda válida e ela é derivada de uma lenda urbana que surgiu lá em 99, se não me engano, onde dizia que um celular teria explodido por causa da radiação eletromagnética a um posto de gasolina, sei lá, na Tailândia.
Não é válido, porque radiação eletromagnética a gente tem da luz, do sol, é radiação eletromagnética, a gente tem ondas de FM, ondas de rádio, ondas de TV, todas elas são radiação eletromagnética e não provocam a explosão. O que você teria que lembrar, às vezes, com um dia de frio, um dia seco, a gente leva aquele choque, né, quando usa uma lã e tal. Aquilo é muito, mas muito mais perigoso do que qualquer celular. Ou que o motor de ignição também tem faísca e que também é perigoso. Ou que se a gente parar fora do posto para falar no celular, pode ser assaltado, pode ser morto. Então, se você for contar nas probabilidades de um acidente por causa de falar num posto de celular, você vai ver que, do ponto de vista científico, não faz o menor sentido ter uma lei, ter agentes públicos sendo pagos para multar gente que fale no posto de celular. Aí que tá, é uma lei e quem descumpri-la, multa. Exato. Vai pesar Isso, no bolso. então, afinal de contas, nós estamos pagando por algo que não tem comprovação científica nenhuma. Como é que então falta uma conversa aí também entre poder público e a ciência de verdade? Como é que isso se dá? Porque uma lenda urbana virou lei, Natália. Tem coisas piores que viram lei. Nesse ano nós tivemos a inclusão de vários tipos de medicina alternativa no SUS, no Sistema Único de Saúde, e essas medicinas alternativas não têm nenhuma comprovação científica. E nós estamos pagando para que pessoas usem, então, aromaterapia, florais de Bach, reiki, constelação familiar, eu não vou lembrar de todas, mas tem as coisas mais bizarras que você pode imaginar, que não tem comprovação científica, e nós estamos pagando para que pessoas sejam tratadas no SUS com esse tipo de medicina que não é comprovado. Esse investimento, além dele estar saindo do nosso bolso, ele está sendo desviado de programas que fazem falta no SUS. Pessoas vão deixar de fazer mamografias no SUS, vão deixar de receber tratamento para diabetes e vão receber aromaterapia. O investimento está errado e é perigoso. Pessoas podem deixar de se tratar com uma medicina que realmente funciona para se tratar com terapias alternativas. Então, você chega num nível de políticas públicas que são feitas porque não existe a conversa com o cientista e você acaba pondo a população em perigo, a saúde da população em perigo, além do problema do investimento. Então, quem faz as nossas leis não ouve também os cientistas, quem tem a comprovação, de fato. Creio que seria importante um diálogo maior. Aí, como começamos, né, no bloco, tem culpa de todas as partes. Acho que a gente precisa ter no país uma política de divulgação científica mais forte, naturalmente, começando com a própria política científica, né? Porque, como foi mencionado no início do programa, os recursos para a ciência e tecnologia estão escassos, precisaríamos ter uma política de divulgação, mais museus, mais atividades de divulgação, mais apoios para livros, para revistas, mais diálogo com o setor, a classe política, políticas públicas integradas a partir das agências de fomento. Então, falta uma ação integrada no sentido de aproximar a ciência com a sociedade de uma maneira mais efetiva e que realmente busque o benefício comum de toda a população, de todo o país e um futuro que seja realmente compatível com o que a gente espera para o nosso país. O Robson Silva, pelo título, ele está dizendo: pseudociência é igual religião, antigamente tudo era explicado por meio de divindades, a ciência e o conhecimento são caminho para a humanidade ter um futuro. Quer dizer, ele está citando isso aqui, mas elas não precisam conflitar nesse sentido, cada uma dessas coisas aqui, tanto religião quanto ciência, podem ter o seu espaço, não conflitando, né, Natália? Com certeza. Eu acho que a grande diferença entre religião, qualquer sistema de crenças e a pseudociência é que a religião não quer ser ciência. Ela está baseada em fé. E numa parte da vida das pessoas que não tem nada a ver com ciência. Os pastores, os sacerdotes, os padres, eles não vêm nas universidades dizer que eles fazem ciência nos seus templos. Eles não estão preocupados com isso. A pseudociência não. A pseudociência são aquelas manchetes que você falou, Andressa. Cientistas comprovam que, pesquisas científicas comprovam que... Peraí, cientista não comprova nada. Não, exatamente. Quem é que comprovou isso aí? Então, as pseudociências, elas queriam muito ser ciência. E elas usam a linguagem da ciência para ter esse endosso e conseguir vender e conseguir conquistar a população. As religiões não fazem isso.
O Taylor Platter, que ele sempre participa aqui com a gente, ele está dizendo que, infelizmente, a ciência não é atrativa nas escolas. Ele diz que ficamos na teoria, não fazemos a matéria prática, pois são pouquíssimas escolas que têm laboratórios. É uma realidade, mas eu acho que a gente está também mudando essa realidade. Hoje a gente tem ferramentas na internet, tem várias possibilidades. É algo que precisa de investimento, como tudo. E é um investimento público importante na educação em ciência, tecnologia, artes, todas as necessidades de realmente colocar a mão na massa e desenvolver o pensamento crítico antes de mais nada. A ciência está em tudo, como vocês colocaram, nos ajuda a tomar decisões, ajuda até a escolher um eletrodoméstico, não é verdade, professor? Sem dúvida. Sem dúvida. Um recadinho final, então. O quanto esse desconhecimento aí nos atrapalha a tomar decisões no futuro? Eu acho que realmente atrapalha bastante e, então, investir em políticas públicas de educação, de ensino de ciências nas escolas e, principalmente, em políticas que desenvolvam a conversa entre os cientistas, a sociedade e a classe política são essenciais para que a gente possa desenvolver o país e que a gente possa ensinar espírito crítico, como o Marcelo bem falou. Eu acho que se a gente conseguir essas 3 esferas, já é um bom primeiro passo. O meu recado final seria simples, né? Sem ciência, sem tecnologia, sem educação, nós não teremos futuro. Então, realmente, todos os aspectos relacionados com esses assuntos são fundamentais. A divulgação, a educação, o próprio fazer da ciência são imprescindíveis para o país ir para frente. Muito bem, agradeço muito a participação de vocês aqui. E prova disso é que vocês gostaram do assunto. Vamos falar sobre isso, sim, para aproximar o assunto das pessoas. E olha aí, ficou fácil de entender. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada. A gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.